ele não tinha nascido ainda. A voz semelhante, ele é baixo, eu sou barítono. E saiu baixo porque a minha esposa é contralto. Ela não pôde vir, está com a esposa do meu filho, minha nora. Tem uma reunião especial em Hortolândia e elas estão por lá e só virão à tardezinha. Mas é uma alegria conhecer mais um grupo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando eu estava chegando aqui com o meu filho, veio à minha mente o pensamento de quando Tiago White e Ellen Golden White saíam de carroças, né, ou charretes, e iam em vários sítios, né, zonas rurais, para pregar o Evangelho. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim, até certo ponto emocionado, ao ver os carros chegando, os irmãos, as crianças, 16 crianças aqui à frente. Essa igreja tem um potencial, né? Deus seja louvado. E parece-me que futura, tira a palavra parece, né, filho? Certamente uma igreja será construída aqui, para a honra e glória do nome do nosso Deus. E tudo indica que esta igreja vai crescer mais e mais para a honra e glória de Deus. Muito bem, nós vamos estudar a palavra de Deus. De modo geral, quando a gente vai pregar em algum lugar, a gente precisa conhecer o auditório para saber mais ou menos o que vai pregar, né? Quais são as necessidades da igreja, mas pensando que hoje estamos terminando aí os 10 dias de oração, eu não perdi uma noite desta semana assistindo na Igreja das Mangueiras, claro, através da internet, né? E ali muitas pessoas participando, e também participei do UNASP lá, porque lá demora um pouquinho mais tempo, mas é uma alegria, irmãos. Então hoje à tarde nós estaremos fazendo uma palestra especial, tá? Se você tem algum parente ou amigo Testemunha de Jeová, tem alguém aqui que tem parente das Testemunhas de Jeová? Tem alguém? Não? Parece que não, né? E vizinhos ou amigos que são das Testemunhas de Jeová, tem alguém? Então vale a pena você estar aqui à tarde, não só por esse motivo, mas por outros que serão aqui apresentados. Eu quero dizer aos senhores o seguinte, que todo ser humano normal, ele deseja ser feliz, não é isso? Todos nós queremos ser felizes. Alguém disse que uma pessoa, para ser feliz, ela precisa fazer 3 coisas. Pelo menos tem 3 coisas que ela precisa saber, pelo menos saber. A primeira, ela precisa ter alguém a quem amar. O ser humano, por ser um ser gregário, que se comunica, né, tem uma sociedade onde ele convive, ele precisa ter pessoas para amar. Eu duvido que uma pessoa seja feliz se não tiver pessoas para amar. Um esposo, uma esposa, filhos, vovó, vovô, vizinhos, irmãos da igreja. Isso tudo contribui para criar no ser humano felicidade. E Deus, sabendo disso, Ele fez questão de dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Nós somos felizes porque, além de termos, né, os irmãos da igreja, os nossos familiares para amar, nós temos um Deus que nos criou, que nós amamos. Mas Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então eu gostaria nesta manhã de enfatizar isso para os senhores. Quer você ser feliz? Ame. Não de palavras, mas de atos. Segundo item, né, para que uma pessoa seja feliz: ter algo importante para fazer. O ser humano,
ele, ao nascer, ele vai se desenvolvendo. É muito comum perguntar para as crianças o que elas querem ser na vida. Algumas dizem, eu quero ser um caminhoneiro, né? Outros dizem assim, eu quero ser um astronauta. Outros dizem, eu quero ser um médico, uma professora. Eu tenho 7 netos, tá? 2 do pastor Milton, 3 da minha filha, que é casada com o pastor também, e 2 meninas do outro filho mais velho. E quando eu pergunto a eles o que eles desejam ser na vida, cada um dá uma resposta diferente. Felicidade existe quando a pessoa tem alguma obra a executar e gosta de fazer aquilo que, né, se preparou para realizar. E louvado seja Deus, ele, sabendo que os seus filhos, para serem felizes, precisariam ter um trabalho, ele designou um trabalho para todos nós. Ide por todo mundo e pregai. Eu já dei muitos cursos para leigos, né? Treinamentos, como dar estudos bíblicos, e eu sempre dizia e digo ainda, até hoje não encontrei uma pessoa adventista, fiel, missionária, que voltasse do trabalho missionário triste. De modo geral, irmãos, quando as pessoas vão fazer o trabalho missionário, há um texto no livro Serviço Cristão, a serva do Senhor diz que ao servir o próximo, ao fazer o trabalho missionário, o sangue circula melhor. Amém. A pressão sanguínea se equilibra. E quando Jesus recebeu os 70, eles estavam retornando de uma viagem missionária, a Bíblia diz que eles estavam muito alegres e Jesus se exultou, diz a Bíblia, lá em Lucas 10, versos 17 a 20. Cristo se exultou ao ver no semblante daqueles discípulos raiando a felicidade, porque eles estavam fazendo um trabalho nobre, salvar seres humanos. E o terceiro item é o que eu vou estudar agora. Uma pessoa, para ser feliz, precisa ter esperança. Conforme já diz o ditado popular, a esperança é a última que? Hein? A última que morre. É claro que quem tem esperança, de modo geral, ela não vai morrer. Ele pode morrer, mas a esperança não, né? Mas ter uma esperança, irmãos, é motivo de trazer felicidade para as pessoas. Eu tenho aqui uma citação que diz o seguinte: se tirarmos a riqueza de um homem, nós o frustramos. Se retirarmos o objetivo, diminuiremos seu ímpeto. Mas se tirarmos dele a esperança, nós o imobilizamos. Sem dinheiro e sem objetivos, ele ainda pode prosseguir por algum tempo, mas sem esperança não prosseguirá. Esperança. Você sabia que uma das palavras mais usadas dentro do contexto adventista do sétimo dia neste século é a palavra esperança? Os senhores notaram que todos os livros missionários que nós distribuímos durante mais de uma década, todos eles falam de esperança? Porque o que mais a humanidade está precisando, irmãos, é de esperança. Esperança, o ser humano precisa, tá? Um certo teólogo diz: o que o ar é para os pulmões, a esperança é para o sentido da vida. A esperança traz sentido para a vida. Por isso o grande reformador chamado Lutero, ele escreveu: vivo como se Jesus Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse de novo amanhã. Que coisa linda. Diz os estudiosos da história que Carlos Wesley, o fundador da Igreja Metodista, junto com seu irmão,
Ele chegou a escrever 7.000 hinos, e 5.000 falavam direta ou indiretamente da volta de Jesus, da vinda de Cristo. Hinos cheios de esperança. Você sabia que em cada 10 capítulos da Bíblia, 7 fazem referência à volta de Jesus? 1 em cada 23 versículos reafirma essa certeza? Obrigado, hein? Olha o missionário aí, hein? Isso aí já começou a ser missionário. A Bíblia diz que quando der um copo de água para um dos meus pequeninos, vai receber um galardão. Sim, irmãos. Eu agora vou para o texto chave nosso. Nós vamos agora abrir a Bíblia e eu vou estudar esse texto com os senhores. Claro, vou usar outros textos da Bíblia. Nós vamos fazer um passeio aqui pela Bíblia. Eu quero convidar os senhores a abrirem a Bíblia em Zacarias, por favor. Zacarias aí, o penúltimo livro do Antigo Testamento, né? Capítulo 9. Zacarias 9. Vamos ler o verso 9 e depois o verso 11 e 12, para a gente ganhar tempo, né? Verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis, aí te vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Verso 11. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Agora vem o verso que nós vamos estudar nesta manhã. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Amém? Estas palavras foram escritas cerca de 500 anos antes de Jesus nascer. Cerca de 500 anos. O profeta Zacarias, ele ouviu uma mensagem de Deus dizendo-lhe: vá até o povo de Israel e dê uma mensagem especial para os meus filhos. A Bíblia diz que ele, ao chegar diante do povo de Israel, ele começou a falar a respeito do Messias. Começou a falar a respeito do Messias. E diz aqui que ele usa uma expressão que nós vamos estudar, a expressão presos de esperança. Você sabia que naquela época e ainda hoje existem 3 tipos de prisões? O povo de Israel estava prisioneiro, havia 3 tipos de prisões. Primeira, o povo tinha sido escravizado pelos babilônios e agora continuava sob a custódia da Medopécia. Eles eram prisioneiros. Eles podiam andar de um lado para o outro, mas eram escravos, entre aspas. Eles pagavam tributos, não tinham a liberdade incondicional. Havia uma prisão. Havia uma segunda prisão para os israelitas, que é a pior de todas: a prisão do pecado, ou pelo pecado. Se existe um tipo de prisão terrível para o ser humano chama-se a prisão provocada pelo pecado. Pessoas cativas pelo pecado. No livro de Provérbios diz que as pessoas, elas são amarradas com cordas de pecados. Exatamente, Provérbios 5. O pecado, ele enlaça as pessoas, como fez com Sansão. O pecado vaza os olhos das pessoas para que não enxerguem.
O pecado destrói tudo que é puro no ser humano. O pecado contamina a mente humana. O pecado, ele faz com que a pessoa desvie do verdadeiro caminho, porque a palavra pecado, ratá, na língua hebraica, dos significados, tem mais de 10, é errar o alvo. Então, muitos israelitas estavam prisioneiros do pecado. Mas existe uma terceira prisão, por incrível que pareça. Aqui diz: vós prisioneiros de esperança. Prisioneiros de esperança. O que o profeta procurou ensinar ao povo de Israel a respeito dessa expressão prisioneiro de esperança? Desde o jardim do Éden, lá em Gênesis 3,15, Adão e Eva tornaram-se prisioneiros de uma esperança, a esperança da vida do Messias. Amém. E essa esperança foi sendo condicionada através dos séculos, milênios, no coração dos seguidores de Deus, do Yahvé, do Adonai, do El Shaddai. Abraão, Isaac, Moisés, os profetas, eles eram prisioneiros de uma esperança, isto é, a esperança de ver Jesus, o Messias, chegando. E agora, faltando 500 anos para o Messias nascer, lá estava o profeta dizendo: ó filhos de Israel, prisioneiro de esperança, o vosso rei virá montado num jumentinho. Aguardem, esperem. O profeta morreu, aquela geração morreu, e nada do Messias aparecer. E aí vem o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias. Entre os anos de 430 a 400 antes de Cristo nascer, Malaquias foi chamado por Deus como sendo o último profeta do Antigo Testamento. Mas tem uma coisa curiosa aqui. Depois que o profeta Malaquias morreu, eu gostaria que você, só por curiosidade, abrisse no último capítulo do profeta Malaquias. Abra sua Bíblia no último capítulo do profeta Malaquias. Você sabe o que está escrito no último capítulo, mas quando você vira a página, dificilmente uma Bíblia ela é feita sem deixar uma página em branco entre Malaquias e Mateus. Pode olhar na sua Bíblia. É isso? Pode olhar. Página em branco. Você sabe o que quer dizer isso? Isso aqui representa o seguinte: é um símbolo do silêncio de Deus. Você sabia que entre o profeta Malaquias, 400 anos antes do Messias nascer, e o João Batista, Deus não pronunciou uma palavra sequer? Ele não escolheu nenhum profeta para dar mensagens ao seu povo durante cerca de 400 anos. Eu já dei uma matéria chamada Os Evangelhos, e a gente estudava, quando dava essas aulas, o que aconteceu durante os 400 anos entre Malaquias e João Batista. E o que mais destaca é a família dos Macabeus. Inclusive na Igreja Católica, a Bíblia Jerusalém, tem lá os Macabeus, 1 e 2, a Bíblia Católica. São livros apócrifos, mas que trazem uma história, uma terrível história, ocorrida entre os filhos de Israel. Pensem comigo, irmãos.
um povo prisioneiro de uma esperança, a vinda do Messias. E agora Deus fica em silêncio. Cadê o Messias? Até que um dia, às margens do Rio Jordão, aparece um homem vestido de peles de camelo, semelhante a Elias, anunciando a vinda do Messias, preparando o caminho para a vinda do Messias. E ele diz: é chegado o reino de Deus, preparai o caminho do Senhor. E João Batista começou a dizer que o Messias estava para chegar, e ele chegou. Uma bela noite, nas colinas de Belém, no mesmo lugar aonde Davi, aquele pastor de ovelhas de Belém, Davi cuidava de ovelhas, das ovelhas do seu pai Jessé. Naquele mesmo lugar, numa bela noite, o céu foi iluminado pela glória de anjos que cantavam, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, boa vontade. Anunciando a chegada do Messias para aqueles que eram prisioneiros de uma esperança. E os pastores correram para Belém e ali encontraram o menino enfaixado, colocado em uma manjedoura. E a Bíblia diz que esse menino foi desenvolvendo em estatura, sabedoria, graça diante de Deus, diante dos homens, cresceu. Um belo dia, aquele rapaz agora, um homem feito, Jesus Cristo, ele escuta uma notícia. Há um homem às margens do Rio Jordão pregando o arrependimento e dizendo que o Messias está para chegar, ou já chegou e está em nosso meio. Quando Jesus ouviu essa notícia, ele chega para sua mãe, que já era viúva, e chega para sua mãe e diz: mãe, chegou a hora de eu começar o meu ministério. Chegada a minha hora. Se você gosta de estudar a Bíblia, leia o Evangelho de João e descubra quantas vezes Jesus usa a expressão: não é chegada a minha hora, e depois no final ele diz: é chegada a minha hora. Eu não posso entrar nesses detalhes agora que eu não tenho tempo. É chegada a minha hora. Abraça sua mãe, despede dos seus irmãos por parte de José, porque Maria não teve outros filhos. Se alguém aqui não sabia disso, é bom saber. Temos 2 textos no Desejado de Todas as Nações, e temos alguns livros da tradição, né, dos pais, que mencionam que os filhos, aqueles chamados irmãos de Jesus, eram filhos de José, porque José, quando desposou de Maria, ele era viúvo. Então Maria não teve outros filhos. E lá na cruz, Jesus olha para sua mãe, olha para João, o discípulo amado, e diz: eis aí a tua mãe, eis aí o teu irmão, ou teu filho. Porque os irmãos de Jesus se converteram depois da cruz. Lá em Atos, capítulo 1 em diante, você encontra mencionando lá alguns irmãos de Jesus se convertendo. E agora Jesus despede da sua mãe, dirige-se ao Rio Jordão, e quando ele aparece, eu posso imaginar uns 200 ou 100 metros distante, em dado momento o profeta, iluminado pelo Espírito Santo, olha para aquele homem, aquele varão perfeito, o Filho do Deus vivo, e usa a expressão que está em João 1, verso 29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a multidão foi se abrindo, foi se afastando,
E lá se vai o príncipe dos céus, encarnado, indo em direção a João Batista. E é um diálogo que todos nós conhecemos lá de João capítulo 3, verso 13 em diante. Mateus 3, verso 13 em diante. João consente em batizar Jesus para que cumprisse toda a justiça. O Espírito Santo veio sobre Jesus, aí ele foi ungido. Se você olhar Atos 10, 38, diz que Jesus foi ungido. Jesus não poderia começar o ministério sem antes ser ungido. Nenhum rei começava o seu reinado sem receber a unção divina. Eu digo, reis de Israel. Nenhum sacerdote começava o seu ministério sem receber a unção, o azeite. E agora o Messias, ele precisava ser ungido, porque a palavra Messias quer dizer ungido. Ele precisava ser ungido. E depois do batismo ali, Jesus recebe a unção do Espírito Santo. A aprovação, o selo celestial do ministério do Messias. A confirmação. E ele vai para o deserto. E passa 40 dias e 40 noites. Orando, jejuando. Se preparando para a sublime missão que está em Marcos 10, 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção da raça humana. E ele se preparou, venceu Satanás. Quando aquela estrela apareceu no horizonte, que era um aglomerado de anjos, quando os anjos brilharam nas colinas de Belém, a irmã White diz que Satanás estremeceu, porque ele sabia que um valente, mais valente que ele, estaria nascendo neste planeta. Amém, Senhor Deus. E agora Jesus vence o valente, porque Jesus é mais valente. E ele agora sai daquele campo de batalha e vai procurar homens que nós chamamos de 12 discípulos. E eles foram escolhidos a dedo, com exceção de um, Judas, que se intrometeu, quis ser discípulo. E eles agora começaram a seguir Jesus. 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aqueles homens eram prisioneiros de uma esperança. A esperança de um Messias escatológico. Na lição de hoje, eu não comentei, mas quando fala ali de servo, os teólogos, eles acreditam que existia pelo menos 3 ideias que os judeus tinham a respeito do Messias. 3. O Messias como sendo um profeta, Deuteronômio 18, verso 15 a 18. Eles achavam que o Messias seria um grande profeta. Que o Messias seria um servo, mas que se tornaria um poderoso vencedor, destronando Roma, e sentaria no trono e teria um reinado milenar, idade áurea. Os judeus ensinavam isso. E os discípulos eram prisioneiros dessa, principalmente, última esperança, a esperança de um Messias escatológico, que um dia iria destruir o Império Romano e iria ocupar novamente o trono de Davi, porque ele era o filho de Davi. Essa era a esperança dos discípulos. Um dos discípulos procura os sacerdotes, os principais do Sinédrio, e diz: vocês querem matar Jesus, querem prendê-lo. Eu posso entregar para vocês, sob uma condição: que vocês me dêem pelo menos 30 moedas de prata. Negócio feito. E Judas aguardava o momento de trair Jesus. Você sabia que Judas tinha as melhores intenções ao trair Jesus? Você sabia disso? O que Judas pensava era o seguinte: olha,
Jesus vai ser o Messias mesmo, o Redentor, o que vai sentar no trono de Davi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apressar esse acontecimento. E quando as pessoas forem prendê-lo, o que ele vai fazer? Ele vai usar o poder dele, vai matar todo mundo e vai bater no meu ombro e dizer: Judas, obrigado porque você me ajudou a apressar o meu reino. Ela está na cabeça de Judas. Mas quando Judas vê Jesus simplesmente permitindo que as suas mãos fossem amarradas, ele olha e espera a reação de Jesus e não a encontra. E ele sai desapontado. No outro dia, quando Jesus estava carregando a cruz em direção ao Calvário, ao passar por uma estreita estrada em direção ao Calvário, lá estava uma árvore pendurada, uma corda quebrada, um corpo no chão sendo comido por cães. A multidão para silenciosamente. Um homem que antes, até a ceia, ele poderia ter o privilégio de ter o seu nome escrito no livro da vida, até a ceia. Lá em Lucas 10, versos 19 e 20, Jesus diz: alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O nome de Judas está escrito. Você sabia que Judas recebeu o poder do Espírito Santo? Você sabia que Judas curava, expulsava demônios? Judas comia com Jesus, dormia pertinho de Jesus, ouviu os maiores sermões já registrados ou não registrados na história deste planeta. Mas havia um problema com Judas. A crença de Judas era uma crença errônea. A crença de Judas não era uma crença prática. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: Judas cria em Jesus como Messias, mas não era amigo íntimo de Jesus. Aqui que está a problemática. Eu já pensei em escrever um livro, Judas, o principal. Judas perdeu a vida eterna vivendo ao lado da vida eterna. Eu abro um parênteses aqui para dar uma advertência para todos nós. Não basta você dizer ser adventista, vir à igreja, até dar o dízimo e ofertas. Basta, principalmente, você ser amigo íntimo de Cristo. Tê-lo no seu coração. Saber que Ele está ao seu lado, quase que tocando em você. É muito importante nós sermos amigos íntimos de Cristo, porque Ele quer ser nosso amigo íntimo. Ele é nosso amigo. Mas o amigo, que é amigo, ele gosta de estar perto do seu amigo, conversar com seu amigo, passear com seu amigo, falar de seu amigo. Então, nesta manhã, eu quero destacar isso aqui. Mas vamos para a parte final. Jesus foi traído, conduzido até o Sinédrio, foi julgado aí cerca de 5 vezes. Julgamentos ilícitos, porque era proibido julgar pessoas à noite, na madrugada. Foi condenado sem nenhuma prova plausível. E no outro dia, lá estava o Filho de Deus, pendurado numa cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? A fúria do pecado, as consequências do meu e dos teus pecados foram jogados sobre Jesus. Eu estive um dia pensando
relacionado com essa questão de Cristo, o sofrimento dele, principalmente no Getsemane e na cruz, eu fiquei pensando um dia, se Deus pegasse todos os pecados que eu já pratiquei, desde a tenra-idade até hoje, e jogasse todos eles de uma vez sobre mim, me esmagaria, e eu tornaria um louco ou coisa pior. Agora faça ideia, Jesus recebendo os pecados de todos que aqui estamos, de todas as pessoas de Tatuí, de todo o estado de São Paulo, de todo o Brasil, de todos os países do mundo, sendo jogados ao mesmo tempo sobre ele. Ele não suportou no Getsemane, suando gotas de sangue e suportando a segunda morte em nosso lugar, as consequências da segunda morte. Quando Jesus deu o último brado na cruz, os discípulos olharam de longe e disseram: lá se foi a nossa esperança. No momento que Jesus morreu, morreu também a esperança dos discípulos. Se você tiver dúvida, é só ler o capítulo 24 de Lucas, falando sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. E aqueles homens saem desapontados daquela cena cruel e vão se trancar dentro de um cenáculo e ficam ali com medo dos judeus. Quando 2 homens, José de Arimateia e Nicodemos, pegam o corpo de Jesus e o sepultam. Lá estava sepultado Jesus e no cenáculo sepultada a esperança no coração dos discípulos. Queridos, eu gosto muito de pensar no que eu vou dizer para os senhores agora. Eu imagino Jesus passando o sábado na sepultura, descansando no plano da redenção. E quando termina o sábado, não sabemos o horário, depois do sábado, Deus chama o anjo mais poderoso do céu, que ocupa a posição outrora ocupada por Lúcifer, o anjo Gabriel. E diz: vá à terra e chame meu filho. Eu gosto muito de pensar nisso. Eu imagino aquela noite escura, em dado momento sendo iluminada como se fosse um relâmpago rasgando os céus, a escuridão da noite. E quando a Bíblia cita 2, mas certamente ele estava acompanhado, o anjo. E quando ele se aproxima da sepultura, os soldados caíram como mortos. A serva do Senhor, irmão White, ela diz que demônios que estavam em volta da sepultura de Jesus, quando eles contemplam aquele cenário luminoso, eles saem desesperados. Os anjos maus são afugentados. Eu imagino, irmãos, quando aquela boca da sepultura é quebrada, o selo romano é quebrado, e naquele momento, aquele poderoso anjo chega aonde estava aquele corpo inerte do príncipe da vida e diz assim: Jesus, filho de Deus, teu pai te chama. Eu imagino, irmãos, a humanidade unindo-se com a divindade. Há um texto em João 10, verso 17 e 18, que diz: eu tenho poder para dar a minha vida e para retomá-la. Naquele momento, a divindade irradia, e a glória da divindade toma posse daquele corpo, e ele ressuscita, e aqueles anjos que estavam ali diz: Jesus, o Rei da Glória, e eles adoram ali o Criador. E Jesus sai, e os senhores conhecem o resto da história. Ele fala a Maria Madalena, fala a Pedro, e aos poucos Jesus vai ressuscitando a esperança que havia morrido no coração daqueles homens. E ao se pôr dentro de um cenáculo, diante de todos, a esperança é ressuscitada.
E agora vem a coisa linda dessa história. 40 dias depois, Jesus pega aqueles homens e diz: vocês agora vão subir o Monte Olival, e lá em cima vocês vão me encontrar. E aqueles homens sobem. Cerca de 500 pessoas subiram o monte. Isso está em 1 Coríntios 15. Cerca de 500 pessoas. E aquelas pessoas estavam ali, e Jesus dando as suas últimas orientações. E em dado momento Jesus usa as suas últimas palavras. Eis, o que diz mais? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E em dado momento Jesus começa a ascender em direção ao céu. Começa a subir. Vai subindo. Anjos se aglomeram em volta do príncipe da vida. Ele vai subindo. Os discípulos com os olhos cravejados na eternidade, olhando para o céu sideral, as lágrimas começam a escorrer. E quando Jesus está a uma certa distância, ele vira para 2 anjos e diz: voltem lá, por favor, vai lá e diga que esse Jesus que agora está indo para o céu, assim há de vir. E quando os discípulos viram isso, sabe o que aconteceu? Eles desceram o Monte Olival, prisioneiros de uma nova esperança. A esperança da segunda vinda de Jesus. E eles saem, passam 10 dias. Se você olhar o livro Atos dos Apóstolos, da página 37 em diante, até 45 mais ou menos, você vai notar que a irmã White cita 10 coisas que os discípulos fizeram durante os 10 dias. 10 coisas. E eles se prepararam. A chuva temporal veio, a descida do Espírito Santo, no Pentecostes, a unção que Jesus tinha recebido no céu, agora ele manifesta mandando o Espírito Santo. E aqueles homens saem cheios do Espírito Santo. Ah, irmãos, eu não sei se eu vou ter o privilégio de ver, mas dentro em breve esta igreja, dela vai sair homens e mulheres com o rosto irradiando de santa consagração. Colocarão as mãos sobre enfermos e eles serão curados. Crianças, a serva do Senhor diz que crianças cheias do Espírito Santo pregarão com todo o poder nas praças. E eles foram espalhando a mensagem do Evangelho. Se você olhar o que está em Colossenses 1, verso 29, diz que o Evangelho foi pregado em todo o mundo naquela época. Por quê? Porque havia um grupo de homens e mulheres, jovens e crianças, prisioneiros de uma esperança. A esperança da breve volta de Cristo. E eu concluo, eu estendi um pouco, porque nós não vamos embora mesmo, espero. Mas eu concluo explicando o seguinte: os séculos se passaram, e um belo dia um homem chamado Guilherme Miller, prisioneiro desta esperança, começou a pregar. Houve um desapontamento. Hoje à tarde eu vou explicar para os senhores os 3 grupos que surgiram depois do desapontamento. 3 grupos diferentes. E houve um grupo que estava em um celeiro no dia 25 de outubro, orando, jejuando, chorando, querendo saber por que Jesus não tinha vindo. E Deus desvenda um mistério para eles. E aquele pequeno grupo de adventistas, que mais tarde tornou-se os adventistas do 7º dia, começaram a pregar nos Estados Unidos, América do Sul, Europa, África, Ásia, Oceania, Austrália. E hoje, mais de 20 milhões de adventistas espalhados por todas as partes. 10:35,
não me falhe a memória. Até o verso 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Arauto do Rei, um dos mais lindos hinos, né? Bolivianos cantando este hino. Que vibração no coração daqueles homens e mulheres. Vocês que, o quarteto que esteve lá em muitas caravanas, né? Não é isso? Mais de tempo. Aquele que prometeu virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Desejo que todos que aqui estamos continuemos prisioneiros dessa esperança. Que nada venha nos afastar dela. E a semana voltar, você e eu possamos abrir os olhos mais uma vez e olhar para cima, abrir os braços e dizer o que está em Isaías 25, verso 8 e 9. Nos exultaremos e nos exultaremos. Sim. Quantos querem sair daqui prisioneiros dessa esperança? Deixa eu ver as mãos. Deus seja louvado. Que Deus abençoe todos nós.